Olá, sou o Vítor Ribeiro, bem-vindos ao podcast Future Proof Talks. Desta vez, eu, o Henrique e o José Carlos vamos falar sobre crédito de habitação. Depois da tempestade nos juros, virá a bonança? Ao longo do episódio falaremos sobre o que vai acontecer às prestações de crédito de habitação, a evolução das Euribors, o grau de acessibilidade ao crédito de habitação e algumas ideias de como escolher entre as várias opções de financiamento disponíveis. Este episódio está a ser gravado na Coimbra Business School. Fiquem por aí. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com um foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Bem, começamos pelo que interessa. Olá, Henrique, José Carlos. E o que interessa às pessoas e às nossas famílias aqui em Portugal é o que vai acontecer às prestações de crédito de habitação. O que é que vai acontecer, José Carlos? Vai acontecer de uma forma muito simples, é que a partir das refixações que se vão verificar a partir de fevereiro, todas as refixações se traduzirão em prestações mais baixas. Aliás, tu até escreveste isso, não é? Eu até escrevi isso num artigo que está publicado no site da Exam/Visão e onde, enfim, como está escrito, se calhar percebe-se melhor do que eu vou... Estás comprometido, portanto. Estou comprometido, exatamente. E o que se passa, enfim, como vocês sabem, como é que funciona o crédito de habitação? As prestações são refixadas consoante o indexante, não é? Se é Euribor 3 meses, 6 meses ou 12 meses, portanto as refixações também são respectivamente a 3 meses, 6 meses e 12 meses. Exato. E, portanto, o que acaba por acontecer é que um crédito a 3 meses é refixado, portanto o valor é um novo valor de 3 em 3 meses, o de 6 meses e assim por aí adiante. E o que nós temos em função do comportamento das Euribors é que em janeiro, portanto, as pessoas que vão sentir, portanto, uma refixação ainda vão ter uma prestação superior àquela que está a ser substituída. Em fevereiro já não vai acontecer, portanto, vai haver pela primeira vez, portanto, já não serão as mesmas pessoas que vão ter a refixação, vão ser outras pessoas, não é? Mas essas pessoas, portanto, vão ver pela primeira vez uma descida, inicialmente muito modesta, mas ao longo do ano, à medida que a Euribor se aproximar, e aqui é outra previsão dos 2,5%, portanto, descer dos 4% onde está para os 2,5%, esses valores vão entrar, portanto, vão, digamos, refletir-se em prestações cada vez mais baixas, cujo efeito completo só se sentirá por completo, enfim, em 2025. Sim, porque estás a dizer que as Euribors, ou seja, que as prestações irão baixar, tendo em consideração que os Euribors também já estão a começar a baixar desde novembro, mais ou menos. A questão é esta, por exemplo, num crédito a 3 meses, portanto, a Euribor de 3 meses de dezembro vai ficar à volta de 3,94 e vai substituir uma Euribor de 3,88. Exato. Que é a Euribor de setembro. Uhum. E em face disso ainda vai haver uma subida. Da prestação. Mas isso já não vai acontecer, portanto, em janeiro, onde a Euribor se mantiver no valor em que está, mas provavelmente que hoje que é 3,925, não é? Irá substituir já uma Euribor média de outubro que é 3,97. E, portanto, começa aí, digamos, uma primeira descida que depois se vai acentuar. No caso dos 6 meses, só para dar outro exemplo, nós vamos ter uma Euribor, portanto, agora em dezembro, que vai afetar as projeções de janeiro de 3,93, que vai substituir uma de junho de 3,83. Portanto, ainda vai haver uma subida. Mas isso já não acontece, portanto, portanto, com as prestações de fevereiro, onde
a média de janeiro vai substituir uma média de 3,94. A questão coloca-se nas Euribors de 12 meses, em que neste momento a Euribor de 12 meses já terá 3,55, mas a Euribor média do mês de dezembro ainda é 3,7 e vai substituir a Euribor de dezembro de 2012, que ainda é de 3%, 3,02. E aqui é que vem a projeção mais arrojada desse tal artigo, que é que a Euribor, que no fim de contas, como a Euribor de janeiro, portanto 12 meses de janeiro de 2023 é de 3,34, o que está previsto e que, portanto, no artigo é que a média de janeiro da Euribor de 12 meses possa já ser, digamos, inferior a esse, inferior ou muito parecida com esse valor, e portanto o artigo diz que essa previsão é perentória para os 3 e 6 meses, mas pode resvalar no caso dos 12 meses para março, mas já não passa de março, porque em março, portanto, vamos substituir a Euribor de fevereiro de 2023, que já é 3,53. Exato. E nós neste momento já estamos a 3,55 e com tendência para... Estamos a gravar no fim de dezembro, portanto, 2023. Exatamente. Já temos aqui uma tendência clara de descida. Temos uma tendência clara. E para além de mais, temos mais duas tendências. Que a primeira tendência é que temos a todas as Euribors abaixo das taxas diretoras do Banco... Sim, isso era outra questão, que é a relação entre taxas diretoras com os Euribors, não é? As taxas diretoras, portanto, de uma forma muito simples, para não complicar, portanto, as taxas diretoras, enfim, dirigem, passo o pleonasmo, mas que aqui fica muito bem, as Euribors caso haja estabilidade de taxas, por outras perspectivas de estabilidade de taxas. Ou seja, as Euribors tenderiam a ficar entre a taxa diretora de depósitos, que é a mínima, e a taxa de financiamentos normais e correntes, que, portanto, uma neste momento está a 4% e a outra está a 4,5%. E, portanto, as Euribors deveriam estar nesse intervalo se houvesse expectativas. Estiveram. Só que agora já não estão. E não estão porquê? Não estão porque quer outra dessas taxas, uma dessas taxas, a depósito é uma taxa a 1 dia e outra é uma taxa a 15 dias. E, portanto, em 3 meses, em 6 meses, em 12 meses, há muitos dias, Exato. E e os investidores têm de comparar o que é que aconteceria se eu aplicasse o meu capital a 12 meses, não é? E o que é que aconteceria se eu fosse todos os dias ao Banco Central Europeu à taxa que tiver naquele momento? Ou seja, as taxas a 12 meses já captam muito das expectativas relativamente às taxas de depósito do Banco Central Europeu a um prazo muitíssimo mais distante. E por isso é que os 12 meses lideram as descidas da mesma maneira que fizeram o contrário nas subidas, lideraram as subidas. E, portanto, outra das previsões que está nesse artigo é que a curva de taxas de juro vai ficar invertida mesmo nos prazos mais curtos. Os 3 meses vão ficar acima dos 6 meses e os 6 meses acima dos 12. E neste momento já se vê isso, portanto, relativamente aos 3 meses e aos 6 meses. Os 3 meses estão enfim, eu vou arredondar isto a 3,93, os 6 meses a 3,89, grosso modo, no dia de hoje que estamos a falar, que é 27 de dezembro, mas os 12 meses, portanto, já estão a 3,56, 3,55, 6, portanto, 3,56. Ou seja, o que é que aqui está imbuído? Está imbuído que as taxas vão descer, mas que as principais descidas vão ser daqui a 6 meses. Portanto, as descidas mais agressivas, mais rápidas, vão ser daqui a 6 meses. Daí a tal questão. Os 12 meses vão... No fundo, é a expectativa, e que nós falámos num podcast anterior, é que os bancos centrais comecem a descer taxas de juros, não é? Tu até falaste nisto, Henrique. Não é? Sem dúvida. E, neste caso, Portugal está, digamos, sob a alçada do Banco Central Europeu. Claro. E talvez para o terceiro trimestre de 2024, de facto, venha a iniciar-se o ciclo de descida das taxas. Bate certo com essa situação da taxa de absorção de liquidez, que no fundo é a taxa de depósito, não é, que remunera os depósitos dos bancos comerciais ou de segunda ordem no Banco Central Europeu, como a taxa de cedência de liquidez em operações de open market e outras.
Sim, aliás, tu estavas a dizer que a taxa de 6 meses está em 3, qualquer coisa, né? 3,5. Enfim, de contas, arredondando, 6 meses 3,89, ou seja, 3,9. Podemos estar a falar que é de uma descida de 25 pontos base ou 25 a 50 pontos base daqui a 6 meses. Aqui. Sim. Exatamente. E, portanto, a taxa de 6 meses já apanha um bocadinho disso, a taxa de 3 meses ainda não apanha, claro. Mas a taxa de 12 meses já apanha taxas muito mais baixas do que isso. Mesmo nos bilhetes de tesouro, digamos, que também já se começa a ver isso, mesmo bilhetes de tesouro. Houve uma descida enorme. No caso da Alemanha, 3,7 para 3,1. Sem dúvida, claramente. Até é um ano. É um ano, eu queria dizer, ou seja, a 6 meses ainda está mais alto, ou melhor, está mais alto do que um ano. Portanto, os próprios mercados, digamos, do lado do investimento, também se nota claramente isso. Eu recentemente fiz um depósito a prazo para o meu pai e fui confrontado com uma diferença, portanto, com uma taxa de depósito, enfim... No banco comercial, sim. Num banco comercial, é o maior banco comercial, portanto já chegaram a qual é que é. Como se ia esperar, como o meu pai foi reformado da função pública, portanto... Nossa, já toda a gente... Mais alguma dica? E acaba em D. E acaba a perder. Exatamente. E aquilo era 3,5% a 6 meses e era 3% portanto, a um ano. E eu ainda disse assim, vamos aqui para os 12 meses. Mas depois o senhor disse-me assim, mas é preciso que o seu pai tenha um cartão de crédito. E eu... Pronto, mas pondo de parte essa parte do cross-selling, não é? Que é, quer dizer que os bancos estão a fazer um trabalho interessante, não é? Exatamente, ou seja, já estão... para quem esteja na disponibilidade de chegar lá e em alguns casos resgatar as aplicações anteriores, que foi o que nós fizemos, há taxas interessantes. E que convém, para quem, enfim, goste desse tipo de... tenha apetência para esse tipo de investimento, e convém ir lá antes do final do ano e início do próximo, porque as taxas vão descer. Até diria antes do fim do ano. Antes do fim do ano, não é? Antes do fim do ano. Porque a questão que está aí é que a Dozefo estão a fazer bem esse esforço, ou essa previsão, mais no sentido de adaptar as taxas que estão a pagar, ou seja, pelos ativos, digamos, pelos empréstimos que estão a recolher, que os depósitos são empréstimos, não é? Aos bancos, estão a pagar já de acordo com as previsões de descidas das taxas de juros. Ou seja, como as taxas de médio prazo, a 6 meses, estão mais altas do que a um ano, já estão precisamente nessa inversão da curva. E porque nota-se já a concorrência nos depósitos de maior montante. O que acontece é basicamente o seguinte, enfim, eu uma vez vi um banco comercial e a história é mais ou menos, portanto, em termos de repartição dos depósitos, e a história é mais ou menos assim a mesma para todos, que é 2% dos clientes têm 50% dos depósitos. Sim. E, portanto, esses 2% que mobilizam 50% dos depósitos são os mais sensíveis à taxa. Os outros não têm essa percepção. E o facto dos bancos estarem a oferecer isto é sinal que começou a concorrência nessa faixa de mercado. Também já era a altura. Sim, ainda assim fomos tarde, não é? Em termos europeus, fomos bastante mais tarde. Isto tem a ver com outros assuntos que não vamos falar hoje, mas tem a ver basicamente com a literacia ou com a falta dela, não é? Porque as pessoas não foram capazes de, digamos, ter poder negocial e ter conhecimento para negociar essas situações. E se calhar outras questões. Outras questões, é óbvio, sim, nem quero falar mais dessas questões, mas, por exemplo, e voltando aqui a falar do inquérito que o Banco de Portugal e o INE sobre a situação financeira das famílias, nota-se que um ponto muito sensível é que 70% dos ativos financeiros que as famílias têm ou detêm são depósitos, ou seja, depósitos bancários e certificados. Exato. O que é um colosso, faz até muito mais elevado do que até em termos europeus. Mas voltando à parte do crédito de habitação, até porque eu acho que, havendo poupança no crédito de habitação, poderá haver canalização dessa poupança para investimentos, não é? O que é que vai acontecer aos euros em 2024? Enfim, o que está... Já temos vindo a falar, mas para contextualizar. O que está, digamos, imbuído na expectativa das taxas de juros, nos futuros taxas de juros da Euribor de 3 meses, é que no final do ano estejamos em valores de 2,5%. Que é uma descida muito considerável, mas ainda assim
e que será um valor muito próximo do mínimo deste ciclo. Ou seja, vamos evoluir no sentido que ainda assim será muito mais alta do que... Era esse ponto que eu queria chegar. Ou seja, no passado nós vimos de Euribors de menos 0,5%, portanto negativas. Sim. E que davam, digamos, com um spread normal de 1%, tínhamos TANs no crédito à habitação de 0,5%. Quando tivemos Euribors de 4%, passámos a TANs de 5%. Sim. Ou seja... TANs, portanto, taxas anuais nominais. Exatamente. Ou seja, a taxa de juros aumentou 10 vezes e a prestação, consoante as maturidades, porque aqui é que está a questão... porque é a maturidade remanescente do empréstimo que influencia claro. Portanto, a taxa de variação da prestação subiu, no caso dos empréstimos a 40 anos, 110%, e no caso dos empréstimos a 30 anos subiu cerca de 80%. Quando as Euribors chegarem a 2,5%... Está a duration a funcionar. Não é a duration. A duration é, digamos, o valor a mudança do valor Não, é a duration... Portanto, são dois conceitos diferentes, embora sejam ambos de sensibilidade às taxas de juros. Um é a alteração do valor do montante do capital, do valor de mercado do capital em dívida, e outra é para o capital em dívida ficar, em termos de valor de mercado, com o mesmo valor, certo? Quanto é que teria de alterar a prestação. E aqui o que acontece é o seguinte, portanto, quando nós chegamos àquela Euribor de 2,5%, ainda assim, vamos ter, relativamente à situação em que a Euribor era menos 0,5%, vamos ter que a prestação será, no caso dos empréstimos a 30 anos, portanto 360 meses, será 50% superior ao que era, depois de ter atingido o máximo dos tais 80%, e no caso de 40 anos será 70% superior. Ou seja, a acessibilidade da habitação, medida pelo custo da prestação, ficou permanentemente afetada, não é? E a única maneira de melhorar a acessibilidade do custo do crédito à habitação vai ser, portanto, enfim, há duas hipóteses, não é? Uma delas é claramente os rendimentos das pessoas irem aumentando, mas vão demorar muito tempo a aumentar 50% e 70%. Isto para quem quer comprar casa, Quem quer comprar casa, e outra hipótese, seria, digamos, as pessoas porem mais poupança e fazerem empréstimos de valor menor, e a terceira hipótese, enfim, que é a chamada vaca sagrada, que seria o preço das casas cair, não é? Pois. Que nunca é fácil, porque o imobiliário não é a bolsa e tem uma resistência nominal, portanto, às descidas, em termos nominais. Sim, disseste bem, as nominais. As nominais muitíssimo grande. E, portanto, Sim, é muito mais provável vermos, digamos, aqui um movimento lateral durante uma série de anos em que os preços nominais não se alteram de forma significativa à medida em que os rendimentos das pessoas e a própria inflação vão diminuindo o valor real das casas. Mas também temos aqui alguns fatores conjunturais que têm a ver com a falta de casas, não é? E com o investimento, ou o pouco investimento que foi feito em habitação nos últimos 20, 30 anos, não sei, 20 anos provavelmente, e que levou a este esganar, né, da situação. Aliás, isso acho que é notório, não é? Claro. A falta de construção. A falta de construção. Isso é um problema também da oferta e da procura. Claro. É evidente que eu acho que a questão do crédito, ou do novo crédito à habitação, não é? Já falámos daquilo existente e do impacto da variação das Euribors na prestação, nas prestações, consoante os indexantes, não é? Eu acho que a questão é mesmo o preço da habitação, face ao nível de rendimentos da população em geral, não é? Penso que está muito quase proibitivo, e parece-me que não é uma situação que tenda assim, a dissolver-se sem uma intervenção do Estado, não é? Ou seja, eu não estou a defender uma intervenção do Estado. Eu sei. Sim. Rapidamente não, mas eu também não vejo, com grande problema, pessoalmente. Deixa-me só dizer, eu não vejo problema especial nisso, porque em outros países europeus com um nível de vida muito superior ao nosso, as pessoas não têm casas, não é? Vivem, não é um problema único. Pagam rendas, não é? Quer dizer, portanto, uma casa não tem que ser necessariamente um investimento. Uma casa é um bem de fruição. Nós pagamos uma renda ou pagamos uma prestação ao banco enquanto estamos lá a viver nela, não é? A fruir dela. Não vejo isso como o que pode ser um drama social, não é? É o facto das pessoas não terem acesso nem por um mercado de arrendamento nem pelo mercado de compra, não é? Pronto, isso sim, mas vamos ver.
Sim, acho que aí a questão emocional é importante, né? Porque há muito essa forma de ver a casa como um bem essencial, e ainda bem que é um bem essencial, mas de ter a casa, ou seja, como ter como propriedade. Sim, Né? claro, E como é óbvio, uma casa arrendada não é nenhum problema, quer dizer, o problema é que não há casas para arrendar também. E, portanto, mas é isso que eu estava a dizer. Estavas a dizer. Acho que temos aqui um duplo problema, né? No mercado de arrendamento e no mercado de compra, da habitação. Mas isso será, sobretudo, um problema do mercado de arrendamento e da nossa incapacidade de criar um mercado de arrendamento, porque nós somos o paradoxo do país onde há falta de casas e há casas vazias e numa quantidade... Com segunda, terceira habitação, não é? Sim. Eu acho que isso tem a ver com uma legislação altamente restritiva, que afasta claramente os investidores do arrendamento a médio e longo prazo. Instável, não é restritiva e instável. Restritiva e instável. Acho que esse pormenor também eu sou um pequeno investidor nessa área, não, sinceramente, afasto-me disso como o diabo da cruz, não é? Pois. Arrendamentos de curta duração, não é? Pois, sim. Sim, e a questão mas voltando aqui à questão da relação entre as regras estão sempre a mudar. Estão sempre a mudar, sim, a questão dos impostos também. Quando o inquilino não paga, não é o arrendatário. Sim, a questão de... Esse é o principal drama. Quer dizer, isso é um drama, não é? Sim, é muito complicado, essa parte devia ser de facto, aí sim concordo contigo, o Estado devia intervir aí para regular melhor e estabilizar o mercado muito melhor, sim. Voltando aqui à questão das taxas de juros e da acessibilidade ao crédito, só para fechar, falaste da questão dos rendimentos, aumento dos rendimentos, não é? Das casas poderem eventualmente baixar, e também há outro fenómeno aqui, que é um fenómeno das casas mais pequenas. Não é? Exatamente. E agora, recentemente, saíram os dados do INE sobre, portanto, o preço da habitação no terceiro trimestre de 2023. Portanto, foi ontem. Ontem. E, essencialmente, as conclusões que se tiram portanto, tiram-se aqui um conjunto de conclusões interessantes. A primeira é que a forma como o INE mede a evolução de preços das casas é a evolução do metro quadrado. E se nós fizermos, digamos, a evolução do preço do metro quadrado desde o primeiro trimestre de 2013, que é mais ou menos o mínimo de mercado, depende se as casas são novas ou usadas, mas se não é esse, é o trimestre, não é o trimestre a seguir. E então o que nós temos é que as usadas, portanto, o metro quadrado das usadas, desde o primeiro trimestre de 2013 subiu 143%. Das novas só subiu 84%, mas se nós fizermos, digamos, o mesmo rácio para o preço médio da casa que está a ser transacionada, dividindo o valor total pelo número de casas que são transacionadas, estes números descem e então o que demonstra que, portanto, que a dimensão das casas que estão a ser compradas já é menor e que é um exemplo claro da inflação, da reduflação ou shrinkflation, que as pessoas, como não conseguem comprar aquele produto todo porque ele subiu de preço, compram um produto mais pequeno. Isso já se nota e basta dizer que, portanto, no cômputo geral, o preço por metro quadrado, enfim, médio de usadas e novas subiu 126% e o preço da casa média, nova e usada, só subiu 101%. Isso até em termos anualizados nem é uma taxa de rentabilidade. Se dividis por 10, dá-te menos do que 10%, dá-te para 8 e tal. 7 e tal, 8 mas para imobiliário sem rendimento, que é do que estamos a falar, claro, não é o total return, muito, é apenas a variação de preço. Mas isto é só para a habitação própria permanente, esses números? Isto é todas as habitações que foram... Todas, então há um mix. Há um mix aí. Há um mix, mas isto é, digamos, a apreciação de preço, não estamos em conta a parte do rendimento. A parte do rendimento. Certo. E a verdade é que isto é um valor substancialmente superior à inflação do período. E, portanto, sem dúvida, não, e é um bom investimento, não há dúvida. Não é? Isso é. Em Portugal, já no século XIX, só havia dois tipos de investimentos que davam dinheiro, que era a dívida pública ou os contratos públicos que, enfim, vão dar mais ou menos ao mesmo, e o imobiliário. O investimento portanto, em ativos produtivos, nomeadamente em empresas, isso tinha tendência a correr mal. Só por comparação, que ainda ontem estive a ver isso, a subida do MSCI World, portanto o índice subiu bastante das ações nos últimos 10 anos, agora desde 2013, julgo que não é desde janeiro, mas eu vi nos últimos 10 anos, desde dezembro, terá subido a volta dos 122%. Sim.
Portanto, é muito equivalente. Mas com um reinvestimento de dividendos? Sim. Mas é que aqui Mas não. mas no caso, Não, aqui pode ser também a questão do... Sim. Aqui ele teria que computar isso. No caso dos Estados Unidos, que é o único mercado, enfim... Aqui estavas a falar do preço, não é? A variação do preço em 2013 aqui estamos a falar da variação no fundo, preço. É a mesma coisa que eu estou a fazer. É a mesma coisa, exatamente. A única bolsa que substancialmente bate isto é a bolsa americana, não é? Que do último... Sim, claro. Eu estou a falar do MSCI World, que é um índice global. Sim, eu acho que a bolsa americana é um outlier. Exatamente. Mas de qualquer forma... O problema do imobiliário é que a primeira casa... Mas um bom outlier. Sim. Bom no sentido que acho que teríamos bastante a aprender com isso. Pois. O problema do imobiliário é que a primeira casa, portanto, põe-se sempre aquela questão de incluir a evolução do preço da habitação no índice de preço do consumidor, e na prática na Europa não se inclui porque a habitação tem uma componente de investimento, pronto. Mas a verdade é que a primeira casa não é um investimento, a segunda e a terceira podem Talvez, ser. Mas a primeira não é, ou seja, se o preço subir, eu se precisar de uma casa com aquelas características estou na mesma, não é? Se não tiver a casa é que estou pior. Se o preço descer, portanto, é exatamente a mesma história. Sim, no fundo é um bem essencial. No fim de contas, aquilo faz parte do meu cabaz de... Ainda que, por exemplo, eu quando faço o balanço... Quando faço o balanço de vida de uma família ou de um investidor, tendo a colocar sempre a residência principal como parte do ativo. Só não o faço quando as pessoas dizem que não querem, porque é um bem que não é para vender, nem é para... Não, mas tu podes situações emocionais de ligação. Tu podes desmobilizar... São temporárias, quando nós vamos para o cemitério, cá fica... É um facto. Mas a questão é que se pode desmobilizar relativamente à primeira casa, não estou a falar à segunda e à terceira, que efetivamente subirem de preço a família ficou melhor. É óbvio, certo? Não é? Óbvio. Mas relativamente à primeira, a única forma de desmobilizar a apreciação de capital que ali está é uma pessoa fazer um trade-off para pior. Ou seja, estou num T3 ou um T4 e agora passo para um T2 ou um T1 e liberto parte da apreciação de capital. Agora, na prática, se eu continuo a precisar... Há casos desses, ainda que raros. Há casos desses, mas raros. Mas isso para mostrar que a primeira casa não é um investimento, é uma necessidade. Por outras palavras, eu posso tirar parte do capital que lá está, mas na perspectiva de que passei a consumir menos daquele bem. Certo. Ao passo que na segunda e terceira casa não, elas sobem, e por isso é que as pessoas muitas vezes confundem uma coisa com a outra. Sim. Próximo tópico, vamos falar sobre taxa de fixa e taxa variável. Claro que temos aqui muita gente que fez taxa fixa nos últimos anos, nos últimos meses, se calhar, e que agora certamente não estará... O que acontece é uma coisa engraçada. Agora não estará muito contente quando as taxas de juros começarem a descer. Mas também é um facto. São os maus timings que estávamos a falar em podcasts anteriores. Né? É uma coisa curiosíssima que, ao contrário do... Portanto, o comprador de habitação português, portanto, ao contrário do espanhol, toma mais decisões. O espanhol, quando a taxa de juros estava elevada, via-se que eles só faziam taxa variável. E aquilo foi por ali abaixo, a taxa atingiu a mínimos e eles passaram todos a fazer taxa fixa. E agora que ela começou a subir, eles começaram ali a fazer taxa mista. Dentro daquela perspectiva de... Um prazo fixo e depois o resto... Exatamente. Variável. Mas não. Quando a taxa estava baixa, fartou-se fazer taxa variável, e quando ela ficou, atingiu este máximo relativo, nós vimos um aumento enorme da taxa fixa, mas sobretudo até da taxa mista, que não é um erro tão grande, não é? A taxa fixa é que teria sido um erro maior. Sim, a tal situação dos 5 anos, a taxa fixa, depois... Ou 3 anos, ou o que seja, não é? Mas de facto, digamos, é um mau timing relativamente... Sim, quem apanhou isto no início do ciclo, da subida, a taxa fixa, certamente. A taxa fixa, nos idos de 2020, 2021, eu cheguei a ver e a aconselhar taxas fixas de 1,5% a 40 anos. Claro, evidente. É 40 anos, portanto... Sim, muito abaixo da média histórica, como é óbvio. Muito abaixo da média histórica. E abaixo da inflação, por exemplo, e tudo isto, né? E o que acontece muitas vezes é que, como é que as pessoas, digamos, tomam a decisão de... Portanto, escolher entre empréstimos à habitação, tirando tudo o resto que está, portanto, à volta, não é? As comissões, as vendas associadas, mas sobretudo a questão dos seguros, não é? Partindo do princípio que isso é a mesma coisa, olhando só para a prestação,
enfim, é evidente que se eu tiver a comparar taxa variável, prestações em taxa variável e prestações em taxas fixas, cada uma de per si independente, o critério correto é escolher a mais baixa em cada um, se estou a comparar entre taxas variáveis ou, alternativamente, entre taxas fixas. Agora, quando eu estou a comparar entre uma taxa variável e uma taxa fixa, paradoxalmente, portanto, eu não posso fazer o mesmo tipo de raciocínio, que é quase o mesmo raciocínio de comparar entre maçãs e laranjas. E, portanto, passa-se uma coisa paradoxal, que é mais ou menos o seguinte, que é, nas alturas em que é mais claro qual é, digamos, a taxa correta, portanto, a opção entre fixa e variável, e isto é francamente estranho, não é nem fixa nem variável, é a taxa que tiver mais alta. Isto porque, no caso sim, é um bom ponto isso. Sim. No caso deste período de onde viemos, não é? De taxas variáveis muitíssimo baixas, de taxas, enfim, muitíssimo até baixas. negativas. Até negativas. Ninguém tem a menor dúvida que a taxa correta teria sido, ou que a opção correta teria sido optar pela taxa fixa. Claro. Apesar de ser a taxa mais alta. E agora que estamos numa situação em que a curva está invertida, mas que as taxas vão descer... Agora é a taxa variável. Sim, mas continuam a existir, ainda que menos. Que a taxa vai descer, não é? Se calhar é mais correto eu suportar durante algum tempo uma taxa variável mais alta, na expectativa que ela vai descer abaixo da taxa, digamos, a curva vai normalizar e a taxa variável vai ficar abaixo da taxa fixa, mas que por sua vez a própria taxa fixa vai descer, mas vai descer menos. Sim. E se eu optar nessa ocasião por uma taxa fixa, não é? Eu vou ficar com uma taxa fixa e uma taxa fixa elevada que nem sequer vai descer, porque passa o pleonasmo é uma taxa fixa. Sim, há muito essa... Pois... Exatamente. Há muito essa tendência. Acho que uma estratégia pode ser sempre aquela de taxa variável com algum aforro para que quando as taxas de juros começam a subir, claro, amortizar o capital. Sim, ou investir. Ou investir. E ter... Lá está. Exatamente, ou investir. Ou seja, mitigar o efeito do aumento da taxa de juros. Eu acho que a taxa variável, para mim, é sempre a escolha mais... Vende a carteira toda. Mais como um todo. Se de facto a pessoa tiver alguma capacidade de geração de rendimento e de poupança. Sim, claro. Isso é o que faz mais sentido. Pronto. Agora, taticamente, como tu estavas a dizer, e bem, naquela altura em que as taxas estavam historicamente baixas, negativas, taxas fixas a 1,5%, se eu tivesse a comprar a casa não tinha dúvida nenhuma claro, em contrair empréstimo a taxa fixa a 1,5%. Não é? Sobretudo se fosse a casa onde uma pessoa vai ficar durante muito tempo. Não há a questão da comissão de reembolso antecipado numa vez. É isso que eu ia dizer. Há essa questão. Depois há a questão emocional, que eu acho que é muito importante e que os bancos trabalham muito essa questão. Sim, a questão emocional. Não precisa trabalhar muito. As mulheres normalmente, quando é um casal, elas trabalham perfeitamente. Exato. Ok. Mas é verdade, quem decide a compra é sempre a mulher. Sim, é verdade. Há um fator aí de decisão importante. Porque por norma, não estou a dizer em todos os casos, em termos genéricos. Mas tem uma influência enorme. Forte. E a importância das cozinhas e das casas de banho nas casas novas. E mesmo nas antigas usadas. As antigas também, sim. Mas ias falar da taxa de... Rito. Ias falar da questão das comissões. Sim. As comissões são importantes neste processo, porque a questão é, a taxa fixa e a taxa variável são diferentes. São diferentes. Num caso, a comissão de reembolso é 0,5 e neste momento até está suspensa, porque objetivamente o banco não tem grandes custos associados à amortização antecipada daquele empréstimo, que certo, é uma característica que todos os empréstimos têm, ao contrário de uma obrigação que tem uma maturidade fixa e vai pagar até à maturidade. O crédito à habitação, que no fim de contas é um produto parecido com uma obrigação, sim, tem uma opção de reembolso antecipado. Pronto. E isso é um problema para a banca, não é? Claro. Que tem de conseguir, portanto, fechar os balanços e tem de captar fundos por prazos equivalentes, não é? No caso da taxa variável, estamos a falar de 3 meses, 6 meses... O negócio bancário, desculpa, é mesmo esse? É? O negócio bancário é emprestar o dinheiro que emprestaram ao banco, não é? E o banco só pode emprestar o dinheiro. Mas também existe alguma regularidade estatística nesses fenómenos, que os bancos hoje em dia conseguem controlar isso, não é? Sim, há formas de mitigar.
Há formas de mitigar, mas mesmo assim, enfim, é como os levantamentos de depósitos. Através de uma disciplina que é o Asset Liability Management, mas que tem muito que se lhe diga e os bancos não se podem dar ao luxo de ter... Mas isto tudo para dizer que as pessoas não podem achar que para o banco é a mesma coisa de ver um empréstimo pago antecipadamente ou não. Exatamente. Não é a mesma coisa. É importante que se diga isso. Nós já vimos que no caso da taxa variável é a taxa variável, tudo bem, porque o banco arranja uma aplicação por um prazo equivalente e aquilo não é um problema muito grande. No caso da taxa fixa, se as taxas subirem, o banco se calhar até agradece, portanto, claro, o cliente portanto, amortiza antecipadamente, porque basicamente o banco contraiu um empréstimo para ele próprio um empréstimo por um prazo mais longo, mas que está a um custo mais baixo e, portanto, a margem financeira do banco vai aumentar. Se, na situação inversa, os 2% não compensam minimamente o prejuízo que o banco vai ter, que é na situação das taxas descerem e o banco tem um financiamento a um custo muito elevado que não consegue reaplicar lá aquilo, os 2% não compensam minimamente o prejuízo que o banco vai ter. Bem, muito bem. Acho que ficou aqui uma boa... um bom resumo daquilo que pode acontecer no próximo ano em relação ao crédito de habitação. O que fica é que o crédito de habitação tem de facto um impacto muito grande na vida das pessoas, mesmo nos investidores. Por isso, num país onde quase todos querem ter habitação própria e onde há escassez dessa mesma oferta, não é? Como vimos, era importante fazer este episódio e, portanto, estas notícias mais interessantes e positivas para 2024. Não é? Já que estamos em vésperas, quase vésperas de ano novo, não é? Dar uma boa notícia, é sempre bom. É sempre bom. Passa milionário. É isso. Boa notícia é sempre bom. Se assim for, o alívio das prestações de crédito de habitação, e não se esqueçam, pode ser aproveitado para reforçar a capacidade de poupança e investir. Ora, aí está. Ok? E falem ali que se esqueçam que ele é que trata desse assunto. Poupar em anos bons para se poder preparar para anos maus. Exatamente. Bem, era a hipótese do rendimento permanente do Friedman. Do Friedman, exatamente. Até à próxima. Do saudoso Friedman. Bom ano. Bom ano 2024.